Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Britanicamente, Charles no poder. Começamos às 9h30, já mudou o mundo, olha só que maravilha. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo, Judiciário, e um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem nasceu, faz aniversário nesse dia 8 de maio, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Maravilha começar na semana ensolarada. Programa de hoje, participação de César Martins, nos controles, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, César. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos que nos acompanham aí. É isso aí, mais uma semana. Agora com o Charles, né? Agora com o Charles no poder. Charles terceiro. Bastante coisa aí agitando, muita... A impressão minha, o casamento dele com a Diana teve mais repercussão mundial. E olha que era um mundo que não tinha internet, né? Não tinha essa coisa da internet. Era mais, naquele momento eu acho que foi mais polêmico toda aquela situação. E ela tinha um carisma que gritava, pro mundo inteiro. Era então... a princesa da Disney. Exato. Então eu acho que eram momentos diferentes. Era uma novidade, porque ninguém esperava ela... como esposa, era sempre ali entre as famílias nobres e tal, e ela foi uma exceção a essa regra, e ela tinha realmente um carisma e um olhar humano que faltou durante muito tempo à família real e que acabou trazendo a Rainha Elizabeth aí deixou, e a Camila Parker Bowles, né? E a rainha consorte. Faz parte aí. O mundo, não vou dizer que parou, mas o mundo olhou para a Inglaterra nesse fim de semana, né? E principalmente o Brasil teve representado lá Lula, participando da coroação e demais. A vice-presidente dos Estados Unidos, né, que esteve lá, a primeira-dama, eu não recordo. Eu não recordo também. Também esteve presente, quer dizer, bom. 9h35, César, vamos para as manchetes desta manhã de terça-feira, algumas manchetes. Vamos ver o que está se passando, né? Vamos lá. As principais notícias desse dia 8 de maio de 2023. Anderson Torres será ouvido hoje sobre operações da Polícia Rodoviária Federal na eleição. Lula deve liderar a articulação política com o Congresso. São Paulo registrou 2.001 casos prováveis de dengue entre janeiro e abril deste ano. Cidade de Cubatão. Ana Moser, ministra de Esportes, visitou a cidade na última sexta-feira, cumprindo a agenda na Caravana de Artes e do Esporte. São Vicente, mais de 40 mil alunos são beneficiados com uniformes de inverno na cidade. Santos, cresce o número de empresas e emprego na economia criativa santista. 201 mil casos, perfeito, Maria Clara, isso mesmo, 201 mil casos. César, qual delas você quer? Ou todas, se você quiser falar a respeito. Eu acho que, assim, pontualmente aí o que chama bastante atenção é essa situação do Anderson Torres. Acho que já a gente precisa ser um pouco mais claro. Ele está preso por quê? Porque, independente de coisa, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Ele está preso provisoriamente. E a minha visão é leiga, é que ele não é uma pessoa que ofereça perigo ou risco, ou, assim, ele é um ex-ministro, ele não tem atuação política hoje, então não consigo enxergar que poder ele tem de articular A, B ou C situações. E preso, primeiro era por causa da minuta, que nunca chegou a ser um documento, depois era porque articulou, agora é porque
pode ter atrapalhado a chegada de eleitores no seu local de votação, apesar de não haver registro de que pessoas deixaram de votar por atraso. Então, sabe, aí fica... Não é legal, isso não é legal pra campanha acabou. Isso eu canso de falar. A campanha política acabou. A gente agora precisa que o país evolua. E não é o momento de dividir, é de somar para realmente as coisas acontecerem. Lembrando que muitas vezes a prisão preventiva é feita para que a pessoa não interfira na investigação. E assim, eu não consigo... esse é o grande ponto. Eu não consigo enxergar que risco ele oferece a qualquer uma das investigações. Assim, porque a gente... Hoje, isso é complicado. Porque hoje a gente não sabe mais pelo que ele está sendo investigado. O porquê ele está detido. Porque já se passaram tantas situações que nenhuma delas evoluiu. Aí hoje é sobre o caso de intervenção na Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar a chegada de eleitores. Então, a cada momento é uma situação complicada. Que deve chegar uma luz aí sobre essa situação, logo alguma coisa deve... E eu acho que o outro ponto muito importante aí, claro que todos eles são, mas um outro ponto muito importante é exatamente a atuação do presidente Lula, se eu não me engano, desde que começou o mandato, que coincidentemente é quando começou o ano também, ele já fez viagem a 10 países diferentes. Ou mais. Não tenho agora o número exato, não me recordo. E é aquilo, né, Márcio? Ele quer... na campanha ele já falava sobre isso, ele foi eleito, ele quer ser um articulador internacional. Agora... Eu penso, eu estrategicamente sempre trabalho, primeiro eu tenho que ter a minha casa limpa para depois ir lá limpar a calçada. Então, a gente está, eu acho que está invertendo. Ele está primeiro fazendo o trabalho lá fora para depois olhar aqui dentro. A gente ainda tem algumas coisas aqui dentro e, inclusive, quando eu falo isso, não é, assim, na questão de mercado financeiro, tem um monte de outras coisas que também precisam ser vistas. Mas eu digo de governabilidade. Ele já sofreu um grande revés agora na questão do saneamento, que eu concordo com a derrubada do veto que o Congresso fez. É um assunto que vinha sendo tratado aí há muito tempo. A gente não pode recuar. São alguns assuntos que a gente não pode ter retrocesso. A gente tem realmente que avançar. Então, no meu entendimento, o Congresso agiu corretamente, só que mostra que o governo não tem, porque certeza que não ia trabalhar dessa forma se ele tivesse a convicção de que não seria aprovado. Então, ele propôs diversas alterações e ajustes que a ideia não foi comprada. E nas 2 vezes em que ele foi presidente, pelos 2 mandatos, ele sempre foi esse articulador político. Então, ele tinha essa proximidade política com as lideranças. E eu penso que boa parte aí do sucesso que ele obteve foi essa vinda para a articulação agora. Exato. Não tem ninguém para fazer um protagonismo que deve ser feito, eu vou assumir esse negócio direto, porque aí já combina comigo direto, a conversa direta com o presidente. Exato, porque não adianta você fazer acordo lá fora, eu trato lá fora. Só que aí na hora que chega aqui, que a gente precisa fazer a nossa parte, eu não tenho as casas, os demais poderes do meu lado. Falando como é que eu vou, né? Exato, como é que eu vou avançar em algum assunto? Falando a mesma língua. São Vicente, parabéns para a prefeitura, porque é difícil você observar, né, quando o auxílio chega antes do prazo, né? Bacana, então entregaram já os agasalhos, o inverno vai chegar e os alunos, 40 mil alunos da rede já têm os uniformes de inverno. Preventivamente. Bacana, é isso que a gente gosta de ver. Isso aí. A antecipação e não chegar em dezembro, vamos entregar os do inverno. Não, antes do inverno, os uniformes de inverno. Exato. Isso é muito bom, parabéns. E cidade de Santos, avançando nessa questão da economia criativa, que isso é bacana também, dá oportunidade a isso. Em Cubatão me chama a atenção a presença da ministra de Esportes, que esteve na cidade cumprindo a agenda, e justamente no polo esportivo, né? Roberto Dick, que vai deixar de existir. Exato. Que vai deixar de existir. O lugar histórico deixa de existir e a ministra aparece justamente lá. Veio fazer
A visita de despedida, né? Para fechar a porta, para passar o cadeado, né? Só se for que foi acertado, né? Que a prefeitura pode fazer a concessão da área, né? Foi aprovado pela Câmara, então a gente fica observando. Vamos saber mais sobre essa visita, né? 9h42, deixa eu mandar um abraço aqui para a galera da MAEC, na pessoa da Marlene Araújo e também da Dilma Portugal, que fizeram um trabalho maravilhoso, né? E ontem lá teve a primeira feira MAEC, foi nas dependências da SIC. Parabéns para todos aqueles que estavam lá, os empreendedores, todos que foram prestigiar. Foi muito bom, viu? Foi um ambiente muito gostoso, muita descontração, sorteios, e o pessoal se divertindo e fomentando o comércio, né? Muitas pessoas ali comprando, pessoas observando, né? Bacana. Parabéns a todos os empreendedores. 9h42, vamos a uma matéria nesta manhã de segunda-feira. Governo Lula aprova benefícios em série e a suspeita de liberar cartel alvo do TCU e do GCU. O governo Lula assinou neste ano aditivos contratuais que favorecem a empreiteira Engeforte, alvo de acusações de irregularidades detectadas pela Controladoria Geral da União e indicada em autoria do Tribunal de Contas da União como a líder de um cartel que teria fraudado licitações de pavimentação no total de mais de R$1 bilhão de 2018 a 2021. Esses aditivos, por meio da estatal federal Codevasp, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, tratam principalmente da prorrogação ou reinício de 12 contratos cujos valores originais somam cerca de R$180 milhões para obras nos estados do Amapá, Bahia, Ceará, Paraíba, Sergipe e Tocantins. 2 desses contratos no Amapá já foram atacados por fiscalizações do TCU e da GCU. Os auditores encontraram nas obras desvios, superfaturamentos e falta de projeto, entre outras irregularidades. Apesar disso, agora, sob Lula, um desses contratos teve seu valor aumentado e seu prazo prorrogado em 2023. Outros contratos foram estendidos, apesar de ainda não terem saído da estaca zero. Além das irregularidades nos contratos aditivados, o TCU e a GCU já apontaram irregularidades graves em várias obras da Engeforte, levando a própria Condesab a abrir procedimentos internos. A estatal já afirmou que suas apurações podem levar a pedidos de ressarcimento à Engeforte. No Maranhão, por exemplo, as acusações são de desvios com sarjetas fantasmas nas obras. A Codevasp foi entregue pelo então presidente Jair Bolsonaro ao Centrão e é mantida desta forma por Lula, em troca do apoio no Congresso, como o chamado toma lá da cá. O presidente da estatal desde 2019, indicado pelo líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, o engenheiro Marcelo Moreiro foi mantido pela gestão Lula no cargo. O novo governo promove mudanças em diretorias e nas superintendências estaduais para conseguir o apoio no Congresso. A Engeforte, construtora maranhense sediada em Imperatriz, chegou a dominar licitações de privatização da Codevasp na gestão de Bolsonaro. A maior parte dos contratos da estatal com a empreiteira foi abastecida por emendas parlamentares. Depois que a Folha de São Paulo mostrar que a Codevasp trouxe para o centro da gestão de Lula empresas e práticas investigadas por órgãos de controle, a SECOM, Secretaria de Comunicação Social, publicou em nota no site Brasil Contra a Fake, afirmando que o governo não está envolvido com o cartel do asfalto. César, mas segunda-feira já começa com turbulência, né? O Márcio, é complicado até fazer um comentário sobre isso, porque como é que a SECOM me solta uma nota? Não, o governo não está envolvido no cartel do asfalto. Ok, só que aí que tá, não é uma novidade. Não é algo que aconteceu agora. Já tem apontamento aí. Tribunal de Contas, da Controladoria Geral da União, da CGU. Outra coisa que chama extrema atenção, é um ponto aí que surpreende demais, é que de 12 contratos que sofreram algum tipo de aditamento, algum tipo de ajuste, 4 deles têm 0% de execução. Então, por exemplo, nem começou, eu já estou fazendo
ajuste, já estou dando acréscimo, estou aditando valor. Então, realmente deixa a gente confuso. Sim, e assim, porque como é que você mantém? Assim, manter já é complicado. Melhorar a situação e a condição para continuar acontecendo o problema é mais inacreditável ainda. Sarjetas fantasmas. Não, então é que tá, não são coisas. Assim, ela é indicada como líder de um cartel. Tem irregularidades aí comprovadas. E ainda assim, você não só mantém, como amplia o contrato. E assim, né, é uma coisa que começou lá já tem alguns anos, né? Saiu do governo Jair Bolsonaro, entrou no atual governo, então, quer dizer... Não tem novidade aí. E você observa que, na verdade, o controle ali está sempre próximo dessa questão. E tem muito mais coisas nisso, as emendas são direcionadas. Sim. É que a gente fala do orçamento secreto, sim, né? Secreto por quê? Né? Não tem que ser secreto, o dinheiro é público. Por que é secreto se o dinheiro é público? Faça secreto com o seu dinheiro, com a sua isso aí. Ninguém precisa saber o que você fez. Agora com o dinheiro do povo, tem que saber para onde vai, como volta. Perfeitamente. A prestação de contas é mais simplificada. Assim, a liberação do dinheiro, ela não tem transparência, ela é mais rápida, mais fácil e a prestação de contas é mais simples. Então, quer dizer, é tudo para dar errado, né? A gente entende que, na verdade, governar um país não é nada fácil, né? Porque você tem várias pegadinhas, digamos assim, no decorrer da administração que você vai abrindo, os armários vão caindo esqueletos. É isso aí. Mas nesse caso aí, né, de repente os esqueletos são conhecidos. Né? Então, o que me deixa bem indignado é exatamente isso, Márcio. Não é uma situação nova. Não é um problema que me surgiu agora e vou precisar lidar. Não, já está tudo relatado, já está escrito, chegou o contrato ali. Mas espera aí, com base em quê que eu vou assinar? O serviço público é assim que funciona, você já tem todo o processo, no processo já vem todos os apontamentos do que aconteceu, o que está certo, o que está errado, o que não foi, o que vai ser. E aí ainda assim você assina... No mínimo, você está sendo omisso. Aí, de repente, eu não sei se passa uma CPI, mas de repente vão inventar uma CPI aí. 9h mais 49 minutos. Vamos a mais uma matéria. Cheques terão mudanças a partir de outubro por modernização e segurança. Os cheques adotarão a partir de 2 de outubro um novo padrão. A medida anunciada pelo Banco Central pretende modernizar e dar mais segurança ao uso do instrumento de pagamento, dificultando a falsificação de cheques. A principal mudança citada pelo BC é a transferência de regulação do modelo padrão dos cheques para as instituições financeiras. Os ajustes terão de ser comunicados ao BC 30 dias antes de serem implementados. A expectativa, no entanto, é de que não ocorram mudanças significativas, uma vez que isso representaria custos elevados de adaptação. Outra novidade é a possibilidade do uso do nome social nas folhas de talão de cheque, a exemplo do que já é feito no Pix. Para tanto, basta o usuário entrar em contato com o seu banco. Apesar de os cheques serem cada vez menos utilizados, houve uma redução de 97% em 27 anos, o BC registrou movimentação de 667 bilhões pela modalidade em 2021 e 666 bilhões em 2022. Pode ter caído de desuso, mas não morreu. Está aí a utilização de cheques, né, continua um valor muito alto, embora 3% do valor do montante que circula. Mas acho que essas adaptações aí... E o nome social é mais uma invenção de alguém que falou, deve ser legal. É isso aí. O nome social assim, hoje ele é reconhecido, né, inclusive em documentos oficiais. Então nada mais justo do que também no seu cheque. Eu acho que o dinheiro do papel já era para ter acabado, né? Nesse caso, por exemplo, você teve uma queda de 97%, então cria um cheque eletrônico. Esses dias eu recebi um cheque de alguém, até o depósito você já faz pelo aplicativo do banco. Você já faz tudo ali. Você fez, compensou lá, tá lá a instrução, destrua. Então quer dizer, é algo que você escreve para depois rasgar. O dinheiro você ainda movimenta, o cheque não, você fez você rasgou.
Então é sustentabilidade, Eliminar um monte de é coisa. redução de custo. Então, deve não estar seguindo para isso, pro cheque eletrônico? Eu acho que é o caminho, né, Márcio? É o caminho. Hoje você tem assinatura. Hoje você não assina mais papel. Hoje é tudo assinatura digital. Porque então o Pix, o banco não fatura. Então, não fatura ainda, né? Porque tá caminhando para se acabar com o DOC e TED. Se acabar o DOC e o TED, o Pix não vai continuar sem ser taxado. Você trouxe à luz uma situação que, de repente, essa movimentação com o cheque pode ser aí um possível viés, um concorrente do Pix? Sim, pode ser. Cheque eletrônico, você faz o cheque eletrônico? Exato, porque hoje em dia você assina contratos, você assina qualquer documento aí com validade legal, porque no pacote de forma do seu banco digital. já está o cheque. É isso aí. Você já tem um pacote, já está o cheque incluído na sua já não tem mais a cobrança da folha e outra. Cobrava a folha porque tem folha. Se você não tiver a folha... Redução. Já está dentro ali da tarifa que você paga da sua conta. De repente aí estão criando uma alternativa para competir com o Pix. Os bancos digitais aí cresceram num percentual aí absurdo também, exatamente por conta dessa facilidade de você não ter mais contato com a agência, vai no banco. Então assim, o problema do banco digital é o atendimento, né? Porque você fica refém de um atendimento digital também. Isso é complicadíssimo. Esses dias eu tive um problema seríssimo. Eu não conseguia marcar um exame porque precisava do token do plano de saúde. E o sistema do plano de saúde saiu do ar. E aí você não tem mais como fazer aquela autorização. Até teria, só que eu teria que pegar a guia, levar até o plano de saúde para voltar na clínica, não ia fazer o exame. Sim. Então, o problema do digital, o problema de quando você trabalha no 100% eletrônico é exatamente esse, né? Você ficar refém aí de uma situação que... Mas eu acho que é um caminho, eu acho que é válido, tem sim que modernizar. A gente está passando aí por mudança em N assuntos, eu acho que o banco tem que se atualizar, o banco tem que... Eu acho que a tendência aí do Pix acabou o TED, acabou o DOC, vamos taxar, por mais que seja uma taxação menor, mas vai taxar. E assim, eu acho que o grande lance tem agora vai ter agora uma atualização do Pix aí, trazendo mais ferramentas de segurança. E eu acho que hoje o Pix ainda não é taxado, porque se você fizer um Pix errado, por exemplo, você não tem mais como reverter, como é o caso da TED e tal. O Pix, como é imediato, a compensação... Você não tem essa situação de poder resgatar, né? Exato. Você não tem essa situação. Não, aí você tem que negociar com quem recebeu para te devolver. É mais complicado. E aí o banco, como não faz essa mediação, ele não tem como cobrar. Porque a responsabilidade é toda sua. Ok? Já estamos com problema de áudio aqui. Então tem essa possibilidade. É isso. Vamos acompanhar os dobramentos. Vamos acompanhar. 9h55. Vamos a mais uma matéria. Bancos tentam convencer Lula a recomprar a Vibra. Banqueiros interessados na valorização da Vibra, a ex-BR, afirmam ter falado com o presidente Lula na semana passada, na esperança de convencê-lo a fazer a Petrobras recomprar a distribuidora de combustíveis Vibra. Políticos também se colocaram em campo para a mobilização junto ao Planalto e à presidência da estatal. A Petrobras era a dona da BR Distribuidora que, privatizada em 2 etapas na gestão Jair Bolsonaro, tornou-se Vibra. A ideia dada por eles a Lula foi de recompra da Vibra, mas caso a empresa recuse, a Petrobras poderia negociar somente a marca BR e partiria para adquirir outra operação de distribuição, como a da Alesast. Há alinhamento de interesses mútuos na iniciativa dos bancos, segundo pessoas que acompanham essas conversas. Os bancos querem aumentar o valor das ações da Vibra, que acumula queda nos últimos 12 meses do ano. A Petrobras, com dinheiro em caixa, ampliaria sua atuação no campo das energias renováveis. A Vibra comprou a Comerc, forte nesse segmento. Para isso, a estatal tem dinheiro em caixa.
Interessante, né? O banco está dizendo que eu preciso comprar lá, porque é legal. Se é tão bom, por que o banco não compra? Exato. Por que o banco não cria trabalho em cima do... Assim como ele está propondo para BR, né, para Petrobras, trabalha num serviço que vai distribuir o combustível. Assim, se vendeu é porque rentavelmente não era funcional. Então, pô, se não havia rentabilidade suficiente para justificar a manutenção da estatal, o que justifica agora a compra, além do interesse em subir a ação? Eu queria saber, além de querer subir a ação da empresa, da BR no caso, o que justifica a recompra? Agora é vantajoso? Enquanto não era mais, em 2019 não era, em 23 se tornou novamente vantajoso? É isso que a gente precisa se perguntar. Não é porque o banco quer, porque precisa subir a ação, aí é como você falou. Então compre, faça um trabalho e eleve a ação. Faça um pool aí de investidores, vai em fundo árabe, como já foram, né? Que assim, eu particularmente acho que combustível no Brasil ainda é tão caro exatamente por conta de centralizar ali com a Petrobras. Enquanto você tem aí em outros lugares do mundo aí 2, 3, 4 concorrentes, o Brasil ainda fica muito limitado. A extração tem aí uma expertise, ok, só que você tem todo o restante aí. Ela pode manter a extração e pra gente isso é ótimo, porque a gente vende essa tecnologia para o mundo. Sim. Agora, na questão do refino, da distribuição, quanto a concorrência traz uma vantajosidade aí para o mercado em si que a gente precisa. Lembrando que o ICMS unificado agora, né? O Sim. mesmo valor para todos os estados. Acho que é 1,23, se não me engano, 1,23 ou 1,53 no preço do litro que você paga quando vai abastecer o seu carro. Isso deu pano para manga aí. Alguns estados ganharam, outros estados perderam. A maioria ganhou, né? Outros reduziram, mas o ICMS está presente aí no seu dia a dia quando você vai abastecer o seu veículo. É isso aí. R$1 e pouco, numa gasolina de 5 significa 20 e poucos %. Exatamente, é bastante coisa, né? Você já tem uma carga tributária, né? É bastante coisa. É melhor a gente colocar o combustível sendo lá também no imposto de renda, poder bater. Vamos abater o teu gasto com combustível. Isso aí, coloca lá para deduzir. Para deduzir. 9h59. Era só o que faltava. Mais uma matéria. Alas do governo divergem sobre negociação de acordo entre União Europeia e Mercosul. O avanço do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul esbarra tanto em novas condicionantes pedidas pelos europeus, como em divergências internas do governo Lula sobre a necessidade de negociar pontos específicos do tratado. Os entraves colocam em risco a promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de dar um desfecho para as negociações ainda neste ano. Desfecho que, na prática, não depende só de Lula, mas sim da aprovação de 31 países membros dos dois blocos. O próprio chefe do executivo critica os termos pactuados em 2019 pelo então governo Jair Bolsonaro. Em janeiro, durante visita do primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, Lula disse que o texto precisava passar por mudanças. Ele citou as compras governamentais como ponto central de preocupação, argumentando que elas fazem crescer pequenas e médias indústrias brasileiras. O acordo prevê que, ao assumir compromissos em relação aos mercados de compras públicas, União Europeia e Mercosul garantam maior concorrência e acesso nas licitações domésticas. Também estabelece que os fornecedores de bens e serviços de cada lado serão tratados como se fossem domésticos nas licitações realizadas pela contraparte. Configura na prática uma reabertura do tratado, e ainda que não de maneira formal. O governo brasileiro vê uma janela de oportunidade para a conclusão do acordo no segundo semestre, quando o Brasil assumirá a presidência rotativa do bloco sul-americano. E a Espanha também tem interesse no acerto, presidirá o Conselho da União Europeia. No discurso de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Espanha, em Madrid, no dia 25 de abril, Lula chamou o contexto de feliz coincidência e falou em engajamento no diálogo com os europeus para que se tenha boas notícias ainda neste ano. A viagem a Madrid não foi por acaso.
Não foi por coincidência, muito pelo contrário. Espanha assume a frente, né, da União Europeia e o Brasil assume a frente do Mercosul. Sim. E aí, o que me chamou a atenção é essa questão de tratar como domésticos. Uma faca de dois gumes? É aí que tá. Eu acho que aproximar os mercados, aproximar o comércio é sempre muito bom para todo mundo. É bom para o Brasil, é bom para a Europa. Agora, o grande lance são os termos, né? É como você falou. O doméstico pode ser bom porque você agiliza aí a negociação, você pode simplificar aí taxações, etc. Mas também você pode acabar tratando como doméstico uma visita não tão agradável. Então, assim, eu acho que o termo tem que ser muito bem costurado, não é algo simples, porque apesar de haver aí no segundo semestre o Brasil encabeçando aí o Mercosul e a Espanha, a Europa, e terem esse entendimento, terem esse interesse em fechar aí essa aproximação dos blocos, isso é importante. Só que você tem 31 países envolvidos em tudo isso. Então você tem que ter isso muito bem costurado, tem que estar tudo muito bem alinhado, porque um acordo uma vez feito, você ajustar ele fica mais difícil, né? Sim, e você está falando com a União Europeia. Exato. Né? Tecnicamente, um país emergente, todos os olhos se voltam para esse país, para a infraestrutura. E lembrando, o que a gente não pode lembrar o que a gente não pode esquecer é exatamente isso. Considerando a Europa aí, que é o velho mundo, o Brasil é uma criança. Então, assim, a gente não tem a estrutura, nem a velocidade de reestruturação que eles possuem. Exatamente pela experiência, pelo tempo, pela solidez, de modo geral. Então a gente precisa estar atento exatamente com os termos. A América do Sul, especialmente, não passa em um bom momento economicamente falando. Assim, a gente está vendo aí diversos países aí com dificuldade econômico-financeira. Então a gente tem que ter um olhar aí muito atento para não... de repente você está chamando a raposa para tomar conta dos galinheiros, né? Então, é melhor separar os galinhos e os ovos aí que você não quer perder, né? Eu particularmente acredito que seja muito bom. Estreitar as relações sempre é muito bom. Agora, contanto que os termos não sejam... Tem um limite aí, né? Parciais, né? Vamos aguardar. Eu acredito que vai caminhar aí a passos largos, né? Mas esse ano acho que não fecha, não. Também... 10 horas mais 5 minutos, vamos a mais uma matéria. Crise em cascata de planos de saúde gera queixa de 1 bi em pagamento atrasado. As crises dos planos de saúde que fecharam 2022 com prejuízo operacional de 11,5 bilhões de reais, o pior patamar mensurado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em 20 anos, provoca um efeito cascata no mercado e pode ficar ainda mais profunda do que sinalizam os indicadores do setor. Distribuidores e importadores de produtos como próteses, válvulas cardíacas e outros materiais especiais usados em tratamentos e cirurgias dizem que estão subnotificados os casos de falta de pagamento das mercadorias que vendem aos planos de saúde e hospitais. Os próprios hospitais também se queixam de atraso e atribuem aos planos a responsabilidade pela dilatação dos prazos. De acordo com a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, cresceu no último ano a prática da retenção de faturamento, ou seja, o fornecedor entrega uma prótese de joelho ou estente para uma cirurgia, mas o comprador, que pode ser o plano de saúde ou o hospital, exige que ele atrase a emissão da nota fiscal, mantendo a transação em registro oficial por mais tempo. Pelos dados da ABRAID, Associação Brasileira dos Importadores e Distribuidores de Produtos da Saúde, do total de 1,1 bilhão de reais de faturamento retido, quase 503 milhões correspondem a produtos entregues para hospitais privados e mais de 470 milhões são de convênios, planos de saúde ou seguradoras.
O SUS abrange 111 milhões. O problema representa 12% das receitas das distribuidoras e importadoras associadas à entidade. Os números assustam, né? O pessoal fala, pô, mas 12%. Bom, mas dentro de uma questão de faturamento aí que não deve ter um pessoal muito grande, 12% já começa a preocupar e, de repente, complicar a operação, né? O preocupante nisso tudo, porque falando financeiramente falando, na relação comercial, se o fornecedor tá segurando, muito tempo, né? 100 dias praticamente. 100 dias não, 180, quase 6 meses para cada recebimento é muita coisa. Sim. Agora, até aí tudo bem, porque, Marcio... É uma conversa exato, privada. É uma conversa, exato. Olha, eu tô te vendendo, César, eu vou te pagar só no final do ano. Ok, se eu falei ok, tá tudo certo. Agora, o que chama muito a atenção, que a gente viu isso acontecer com Americanas, porque isso mostra um resultado, falando de balanço financeiro, que não corresponde com a realidade. Assusta, né? Assusta porque assim, o montante é elevado. E uma coisa é uma retenção. Assim, não só o montante é elevado, como o período também é elevado. A gente está falando de um lapso temporal aí de 6 meses. Em 6 meses, o resultado é drástica a mudança. É mais ou menos assim, 90 dias você emite a nota fiscal e a fatura você me emite para 120 dias. E a gente falou disso na última semana. Os resultados das empresas de saúde listadas na Bolsa têm sido aí muito abalados por conta de todo o déficit, por conta de todo o atraso, por conta de toda a situação na crise que já se passa nos planos de saúde. Aí me sai uma constatação dessa de que, de certa forma, os resultados têm tido uma alteração. É uma bolha, César? Eu acho Podemos considerar isso uma bolha financeira? Queremos acreditar que não, mas eu acho que a CVM especialmente tem que estar mais em cima para evitar um novo problema no mercado financeiro que já vem aí tropeçando, capengando, precisando ganhar credibilidade. Então eu acho que os órgãos de controle têm que estar mais próximos para evitar um colapso. O que me chama a atenção é que assim, a relação entre hospitais e o plano de saúde, né, os importadores, é uma. A relação com o SUS, embora seja uma parcela menor, é outra. Claro. O SUS, então, está postergando o pagamento, está empurrando o pagamento. O SUS tem um orçamento, né, a ser cumprido. Então chama atenção apesar também. Apesar da fatia ser menor, ser menor, 111 milhões. Então, apesar da fatia ser menor, ela existe e não deveria, como você falou. Assim, o governo trabalha com orçamento. Então, se você tem um lapso aí de 6 meses, opa. Então, o teu orçamento está comprometido. Então, não demonstra uma realidade. Porque o que é um bom orçamento? É exatamente o que se aproxima mais da realidade entre receitas e despesas. Porque se você tem 6 meses de diferença aí entre um e outro, lembrando que na administração pública existe um empenho, né? Está tudo empenhado. Exatamente. Você não vai comprar nada se você não tiver o dinheiro para pagar. Exato. E aí você tem um lapso de 6 meses. De 6 meses, alguma coisa chama atenção. Eu acho que os órgãos de fiscalizadores, controladores, têm que estar mais em cima, porque uma coisa é a Americana quebrar. A Americana é uma varejista. Outra coisa é você ter plano de saúde quebrando. E aí milhares de mutuários. Vai sobrar pro governo. Então, eu também acho aí que é delicado. Hora do pessoal observar, porque chama atenção. É uma situação muitíssimo delicada. O valor é muito alto, né? Mais de R$1 bilhão. Não. Mas é o que eu falei. Tanto o valor é alto, como o período é muito extenso. 6 meses. Você já imaginou você faturar em junho para dezembro? Tudo bem. Mas em julho você vai faturar para janeiro do ano que vem? É complicado. 10 horas mais 11 minutos. Vamos a mais uma matéria.
Essa matéria é muito triste, né? O Brasil perde Palmirinha. Palmira Nery da Silva Onofre, a Palmirinha, morreu neste domingo, dia 7, aos 91 anos, em São Paulo, por complicações em decorrência do agravamento de seus problemas renais crônicos. Palmirinha estava internado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde 11 de abril, informou a família em uma publicação no Instagram da apresentadora. Ela deixa 3 filhas, 6 netos e 6 bisnetos. Tratada como culinarista, algo entre empáfia ostentada pelo termo chefe e o lugar comum da cozinheira, graciosamente conhecida Palmirinha. O velório acontecerá nesta segunda no cemitério do Morumbi, das 9 às 17 horas. Estará aberto ao público das 11 às 13. O sepultamento será reservado apenas para amigos e familiares. Uma história de luta, uma história de uma pessoa que fez o seu caminho, né, com muito esforço e dedicação, problemas no casamento, foi ao mercado mais tarde na vida, né, foi buscar o seu espaço. Teve Silvia Popovic auxiliando, Ana Maria Braga junto também da caminhada, reconhecida pelo Brasil, um carinho. É isso aí. Aquela questão de casa de vó, né? Ela tem a expressão de casa de vó. Exato. Eu acho que a marca dela era exatamente esse, né? O carisma e a simplicidade com que ela se relacionava com o seu público. Então, acho que isso aí que cativou tanto e que faz ser uma notícia tão triste, né? A perda, já estava com uma idade avançada, entrou tardiamente aí, né, na TV, mas que... Entrou para ficar, né? Entrou para ficar, cativou realmente, assim, eu acho que tá. Esse acolhimento, esse abraço de vó, né, que ela trazia, eu acho que trouxe aí uma humanização para a relação, para a apresentação dela aqui. A cozinha de casa, né, da cozinha do estúdio, né? Tinha a cozinha no estúdio que tinha mais cara da cozinha de casa. Um jeitinho meigo dela falar, de tratar o carinho, coisa de vó mesmo, né? Muito bacana, e muito as bacana. Pérolas de Palmirinha, né, ao vivo, sim. Espetacular, espetáculo. Deixa realmente um legado, um exemplo, isso. E um lugar que jamais vai ser ocupado, né? Lugar de Palmirinha. É isso aí. E com certeza o céu está mais doce. Opa! Com muito mais opções na cozinha, sem dúvida. Maria Clara, ela entrevistou um dos atores do Chris Patrick, né, também esteve no Brasil, ela entrevistou, quer dizer, uma pessoa com um gancho assim espetacular, né? Espetacular. Então, tá aí. Homenagem, as últimas homenagens acontecem hoje, das 9 acontece às 17 e das 11 às 13 e será aberto o velório ao público. O sepultamento é só para familiares e amigos. E as pessoas entendem e respeitam. É claro. Respeitam. Nossas condolências e sentimentos, não só à família, né, aos amigos, mas ao país, que amanhece um pouco mais triste, um sabor amargo. Exato, é uma perda aí que é triste, como você falou, para o país inteiro, né? É uma personalidade aí que alegrava, que agregava e que a gente deixou de ter, né? Então é sempre muito ruim. Nesta manhã em um lugar vago na cozinha de todos os lados brasileiros. Isso aí. 10 horas mais 15 minutos, vamos a mais uma matéria. Justiça condena prefeito de Cubatão, Ademário de Oliveira, por comprar merenda sem licitação. O prefeito de Cubatão, Ademário de Oliveira, do PSDB, foi condenado junto com a GET, Cozinha Industrial, por terceirizar a empresa sem licitação para a compra de merenda escolar. O contrato entre as partes foi firmado em 2018, durante o primeiro mandato do chefe executivo. O valor de 12,3 milhões de reais foi firmado no acordo e terá que ser devolvido aos cofres públicos. A decisão foi tomada pelo juiz Rodrigo de Moura Jacob, da Justiça de Cubatão, e ainda cabe recurso. O caso foi descoberto durante a Operação Prato Feito, coordenada pela Polícia Federal, que investigou esquemas de fraudes em processos licitatórios de fornecimento de merendas em diversos municípios paulistas, entre eles Cubatão. Na decisão, o juiz destaca a culpa evidente do prefeito, pois, de acordo com o magistrado, ele demorou de propósito para concluir o edital de licitação e firmou o contrato direto com a empresa, com a justificativa de ter que fechar o contrato rapidamente para não faltar merenda escolar.
O réu Ademário teve tempo mais que suficiente para adequar o novo edital, mas por questões escusas deixou a situação chegar ao ponto que chegou por depois justificar a contratação com a alegação de situação emergencial, pontuou o juiz. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TSSP, reconheceu inúmeras irregularidades no acordo firmado entre o prefeito e a empresa alimentícia. O TSE apontou problemas como a falta de comprovação de despesas, refeitórios impróprios e não emissão de notas fiscais distintas para os serviços de mão de obra e aquisição dos insumos. César. Decisão em primeira instância, né? Cabe recurso, mas o prefeito Ademário acaba enfrentando agora uma questão judicial, uma maratona judicial agora, para tentar aí, reverter a decisão que em primeira instância já o condenou. É delicado porque se trata aí de um como os municípios recebem recurso do governo federal para merenda, né? Complementar aí o serviço de merenda escolar, acabou envolvendo a Polícia Federal. Então você tem aí um agravante, porque não é uma simples denúncia do Ministério Público, não, é uma operação em diversos municípios e que pegou realmente essa situação. É delicado. O valor, a primeira coisa que chama muita atenção é o valor. Cubatão hoje tem um contrato de 12 meses, tem um contrato por meio de pregão eletrônico, que a cada 12 meses a empresa recebe 12 milhões. A somatória dos 12 meses são 2 milhões ao ano. O valor global para a prestação a cada 12 meses é de 12 milhões. Só esse emergencial, cada emergencial são 6 meses. Por lei, você pode fazer uma contratação emergencial por até 6 meses. Cada 6 meses... com emergencial foi 12 milhões. Então, quer dizer, a gente pagou o dobro do que se paga hoje de merenda no ano. Em 2018, você pagou o dobro do que você pagou, do que você paga atualmente. Ou a outra situação que é um agravante muito delicado é que existia uma prestação de serviço por meio da Crusam. O prefeito tomou a decisão de encerrar as atividades da Crusam. E assim, como é que você toma a decisão de encerrar um serviço se você não tem quem faça? Por que não manteve, então, o serviço da Crusam enquanto o processo licitatório corria? Finalizou a empresa, o Márcio ganhou a licitação. Aí eu encerro as atividades da Crusam. Que não tinha dinheiro. Não, tinha dinheiro, porque se você fez uma contratação pagando o dobro do que uma empresa de mercado cobra, como é que você não tinha dinheiro para manter o serviço que você já tinha os funcionários trabalhando, comprando apenas o insumo, que é como funcionava a Crusam. E assim, tem um detalhe aí, Márcio, que é muito importante. Quando você... Por que hoje Cubatão não consegue utilizar os recursos do PNAE, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, que são recursos do governo federal? Porque o contrato, o PNAE, ele só disponibiliza recurso para insumo e não para prestação de serviço. Ou seja, para compra do alimento. Para compra do alimento. Comprar o alimento. É isso aí. Para comprar o arroz, o feijão, a fruta. Não para pagar funcionário. Não para pagar o pessoal de merenda, de transporte, o pessoal de logística. Então, com a Crusam, você inclusive tinha custeio do governo federal. Quando você abre mão da Crusam, você tem que pagar, porque o contrato de Cubatão é global. Você contrata uma que também não consigo entender porque ainda não mudou, a gente bateu muito nessa tecla. Se você faz uma contratação global, como hoje funciona o contrato de Cubatão, a empresa entrega o prato feito para a criança já, o prato ela serve a alimentação pronta. Então nesse contrato está incluído o alimento, a prestação de serviço, a distribuição, o preparo. Aí como você abre mão de tudo isso sem ter quem vai fazer, com um outro agravante seríssimo. A Procuradoria Municipal foi contrária à decisão da contratação emergencial. Bom, se a Procuradoria, se o advogado
do município. O advogado do prefeito fala, não faça. Ainda assim, ele vai lá e contrata. A revelia do que definiu a Exato. Então, quer dizer, legalmente, porque legalmente, quem faz o estudo e dá o parecer, olha, isso é legal fazer, isso foge do regramento, isso é ilegal. Então, a Procuradoria estuda o caso. Antes de qualquer contratação, você prepara o processo e manda para a Procuradoria analisar. Foi feito isso, provavelmente pela Secretaria de Educação. A Procuradoria falou, não contrate, não é legal. O nosso parecer é desfavorável à contratação. Ainda assim, o prefeito tomou a decisão, porque como ele é a autoridade máxima no município, ele pode ordenar a contratação. Foi o que ele fez. E por isso que agora quem está respondendo e sendo condenado é ele. Porque foi uma ordem dele, a Procuradoria rejeitou a contratação. Enfim, Márcio... O Conselho Municipal de Educação também fez apontamento contra Exatamente. Isso. Então tem toda uma situação aí que envolve agora. Não, é como a gente falou, assim, é um processo... Olha quantos anos... Estamos falando de 5 anos investigando, isso foi em 17, 18. A Polícia Federal tratou com muita curacidade, a gente acredita nisso, cada detalhe dessa investigação, e se chegou a essa conclusão. Como você falou, cabe recurso ainda, porque foi em primeira instância, mas principalmente da maneira com que ocorreu toda a investigação e como ocorreu a contratação, com esses pontos todos, Procuradoria contrária, Polícia Federal com toda a análise, as irregularidades, tanto no pagamento quanto na prestação de contas, o valor elevadíssimo. E a questão do serviço, né, não prestado. Né? Exatamente, serviços não prestados. Então, tem todo aí a gente pode usar arcabouço? Tem toda uma é uma situação, o prefeito está numa situação bem delicada. Tem toda uma composição aí que o prefeito Ademar vai enfrentar agora. E assim, o que infelizmente se tornou uma rotina na cidade, que a gente está vendo o edital até hoje da contratação do gestor do Hospital Municipal não saiu. Sim, e então né? Estamos chegando a um ano desde que a fundação informou que não novembro manteria, de 2021, novembro do ano passado, 2022, novembro do ano passado, se não me engano. Não, novembro foi quando ela saiu. No meio do ano ela já tinha avisado que ela não ficaria. Mais. Então quer dizer, você teve 6 meses até o final do ano para preparar, uma licitação não foi preparada. A gente já está chegando aí no fim do primeiro semestre e até agora não se sabe de licitação. Não se sabe sequer do edital. Nem que soltasse o edital e falar, isso aqui vai ser só lá no final do ano. Não, nem o edital foi publicado ainda. Tem um inquérito da Polícia Federal também sobre essa questão. Exato. Então quer dizer, você tem agravantes que na hora que quem pega, analisa e vai julgar, pesa muito contra, né? Então vamos aguardar os desdobramentos, né? É isso aí. Cabe recurso, vamos aguardar os desdobramentos e ficar atento aí aonde vai desaguar toda essa situação, né? Toda a situação. 10 horas mais 25 minutos, chegamos ao final? Chegamos ao final do Virtual News. Sérgio, algum apontamento, alguma colocação? Só agradecer realmente aí sempre o prazer, a honra de estar aí discutindo em alta qualidade aí, desde de acordo com a União Europeia até o contrato da cidade de Cubatão, assim, englobando assuntos dos mais diversos do país inteiro. Então acho que é muito salutar e é muito importante levar informação assim, além de imparcial, real, sincera, né, para quem nos acompanha. Eu acho que esse é o papel mais essencial que o Virtual News tem aí para a comunidade como um todo. Agradeço. 10h25, e isso faz parte da evolução da internet. Só estamos aqui porque as pessoas se dispõem a fazer e que a internet, que eu chamo sempre a tecnologia a serviço da informação, está evoluindo cada vez mais. Aí dá para você pensar a respeito de fake news. A responsabilidade do que você coloca no ar, né, do que você propaga. Correto. E a regulação por parte do governo. Né? Tudo tem que ter um meio termo. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, muito menos tudo na terra. Né? Vamos fazer o meio termo aí nos interesses, que são muitos. 10h26, agradecendo a César
Martins conosco, agradecendo a Maria Clara e agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho o Drops está sendo veiculado para você e o programa também fica à disposição tanto no nosso canal no YouTube como também no site. E você acompanha também nas redes sociais. Para quem ficou no Facebook, um bom dia, valeu. Rosângela no Facebook, bom dia para você também, Rosângela. Bom dia para todos que acompanham o Virtual News. 10h27, fique com Deus e até amanhã, às 9h30 da manhã. Charles no Poder Britânico, agora o horário, se Deus quiser.